Graças e paz aos irmãos, amém, glória a Deus, boa noite a vocês, espero que tenha sido um bom dia, se não foi vai melhorar, amém. Quem está feliz aqui essa noite de aprender da palavra do Senhor? Glória a Deus. Hoje a gente vai para a metade do capítulo 4 em diante. Acho que todos que estão aqui já estão vindo, menos a Lê. Oi, Alê, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso estudo. Então, aqui a gente já está bem introduzido ao assunto, né? Não preciso falar sobre sobre qual livro, vocês já sabem. Estamos no capítulo 4 da primeira carta de João. Hoje a gente vai falar da segunda metade do capítulo 4. Uma breve introdução, talvez, eu possa fazer aqui para que a gente encaminhe juntos nessa metade do capítulo 4 para vocês entenderem. Para que a gente possa já iniciar lendo o texto, abra comigo no capítulo 4, versículos 7 ao 21. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 21. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler então, irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós está o perfeito amor. Versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, é um conteúdo bem grande aqui, né? A nossa segunda metade, a gente poderia falar aí vários dias, né? Porque João, ele fala de um assunto que é bem amplo, mas que dá sim para a gente expor essa noite tudo aquilo que ele quis, ou talvez
não tudo, mas talvez uma boa parte daquilo que ele quis falar para aqueles irmãos. Amém? Eu acredito que a gente já vem falando, né, boa parte disso nas quintas-feiras. Eu acho que não é nenhuma novidade para vocês, mas tem muita coisa aqui que a gente precisa saber que João falou nesses versículos. Como uma introdução, eu vou relembrar para vocês o que a gente falou até aqui, tá bom? No capítulo 1, a gente foi introduzido ao contexto histórico da carta e ao contexto teológico, né, daquela igreja. Como assim? Ao contexto histórico, a gente foi introduzido ao tempo que essa igreja estava, qual foi a época, o que tinha acontecido, quem era o pastor da igreja, como estava a situação da igreja, né? Nós somos introduzidos na realidade daquela igreja daquela época. E no contexto teológico, a gente foi introduzido também porque nós ficamos sabendo, nós descobrimos, através do estudo, que haviam falsos mestres, né, naquela época, pessoas que estavam saindo de dentro da igreja para poder criar novos ensinamentos teológicos, para confundir a igreja, dividir a igreja. No capítulo 1. No capítulo 2, a gente viu que Jesus é o nosso advogado. No começo, a gente viu que Jesus é o nosso advogado, ele intermedia ali diante de Deus pela nossa vida. Nós vimos as garantias de um verdadeiro cristão, como que nós devemos ser, né? Quais são as garantias de que nós somos um verdadeiro cristão. Nós vimos também o porquê que a gente não deve amar o mundo, o que é de fato o mundo e o porquê nós não devemos amá-lo. E vimos sobre as heresias da igreja naquela época e o porquê a igreja não pode permitir heresias, né? Isso tudo no capítulo 2. Quem lembra aí? Quero só ver se você lembra, hein? Capítulo 3, a gente viu 3 argumentos: argumento moral, social e doutrinário. Particularmente para mim, esse capítulo foi muito legal. Acho que foi até então o que a gente mais se jogou junto, né? A gente viu que o argumento moral, social e doutrinário, João, ele investe mesmo para nos ensinar como é que nós devemos ser diante de Deus, diante da igreja e na nossa vida pessoal, né? Como é que a gente deve ser diante de Deus? Nós devemos ter um relacionamento com Ele, uma santidade de praticar, né, a justiça, né, dentro do argumento moral. Dentro do argumento social, a gente tem que ter um relacionamento de amor com os nossos irmãos. Nós precisamos amar aos nossos irmãos, né? E o argumento doutrinário é a nossa fé em Jesus e acreditar que Jesus ele veio, né, em forma de corpórea humana, deu a sua vida por amor de nós, né? E hoje vive nos céus ressuscitado, né? E isso é um fundamento da fé cristã. Então, o argumento doutrinário de João é falar que a gente precisa ter essa fé. Aquilo que nega que Jesus veio em carne e não morreu na cruz é heresia. Então, a gente precisa estar dentro desse argumento doutrinário, precisamos crer nisso. Amém? Capítulo 3. Capítulo 4, a gente viu semana passada, no começo, nosso pastor ele trouxe os 6 primeiros versículos do capítulo 4 e nos alertou para discernir os espíritos de ensino. Amém? Nós precisamos discernir os espíritos, né, de ensinamento. Na verdade, os espíritos são os ensinamentos de falsos mestres ou de verdadeiros mestres. Nessa parte do capítulo 4, do versículo 7 ao 21, João ele vai nos mostrar por que a gente tem que ser movido pelo amor de Deus. Ele vai bater na tecla de que nós precisamos ser movidos pelo amor. O amor é a prova, é o fundamento, é aquilo pelo qual a gente deve ser movido. Amém? Quem entendeu até aqui? Tá comigo, irmão? Dá uma glória a Deus aí, hein? Vamos ler então, vamos por partes. No versículo 7 e versículo 8, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que João, ele fala nesses versículos, é a procedência do amor. De onde procede o amor, né? O amor hoje é, talvez, a palavra mais exigida por diversas pessoas hoje no mundo. Você vê pessoas dizendo que precisamos ter mais amor. Precisamos agir em amor, precisamos ter mais amor ao próximo, precisamos tratar com amor. Mas o que é o amor e de onde vem o amor? João aqui diz que a procedência do amor ela é divina. O amor vem de Deus. E se temos esse amor, nós precisamos fazer com que esse amor seja refletido.
Amém? O amor de Deus, estando em nós, ele precisa ser um refluxo. O amor de Deus é o fluxo, aquilo que vem dentro de nós. Então, se temos esse amor, João quer dizer que precisamos ser o refluxo. O que é isso? Precisamos agir conforme esse amor. Precisamos expressar esse amor. Mas esse amor não é uma teoria humana, não é uma forma de interpretação humana. Não somos nós que inventamos esse amor. O amor que João quer que a gente pratique é o amor que procede de Deus. Amém? Ele vai falar isso no versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Né? E o que é agir em amor? É isso que a gente vai ver no versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que isso significa? O amor, gente, quando a gente age em amor, e esse amor é o amor de Deus, é um reflexo de um relacionamento com Deus. Para que a gente possa agir em amor diante dos nossos irmãos, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos aprender com Deus o que é amar aos nossos irmãos. Se nós não temos um relacionamento pessoal com Deus, não sabemos como amar. É isso que João está querendo dizer. Se você não conhece a Deus, você não sabe amar. Se você tem uma concepção do que é o amor, se não pelo amor que Deus depositou sobre você, pelo amor que Deus derramou sobre você, expressou a você, essa sua forma de interpretação de amor não é a forma que João está dizendo ser a correta, ou a divina, ou a de Deus. Amém? Então, para que a gente possa agir em amor diante dos nossos irmãos, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Olha esse comentário aqui. O amor tem uma procedência divina. Ele emana da própria existência, ou melhor, essência de Deus. O mesmo Deus é Espírito. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz isso, que Deus é Espírito. Também é luz. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 5, diz que Deus é luz. Também diz que Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz que Deus é fogo consumidor. Mas também diz que Deus é amor. Capítulo 4, versículo 8 e versículo 16 do Evangelho de João. Ou melhor, da carta de João. Então, peraí, como é que a gente pode entender isso? Quando o amor de Deus ele é derramado a nós, através, do sacrifício de Jesus na cruz, foi a forma corpórea, a prova mais presencial, que foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós, que provou que Ele nos ama, o envio dEle. Ele mostra para nós, quando nós temos esse contato com o Evangelho, com a cruz de Cristo, sabendo qual foi essa obra, o nosso pecado, ele é refletido. Por quê? Porque Deus é luz. Se Deus é luz, Ele vai iluminar o nosso corpo e nos mostrar aquilo que estamos fazendo de errado. Nossas atitudes vão ser iluminadas. Nosso corpo vai ser iluminado por isso que é chamado de Deus, E então vamos ver o quanto pecadores nós somos. E se somos pecadores, esse mesmo Deus precisa consumir esse pecado. Sendo Ele fogo consumidor, nossos pecados são consumidos. Mas nós não seremos consumidos. Não é o pecador, porque Deus é amor. Então, Deus sendo luz, é porque Ele revela o quão pecador nós somos. Deus sendo fogo consumidor, Ele consome o nosso pecado. Ele queima, o fogo queima o nosso pecado, nos purifica. E Deus sendo amor, Ele não nos mata, Ele não nos consome. Pelo contrário, Ele nos salva. O amor de Deus nos salva. Então, se nós temos esse relacionamento com o amor de Deus, ou melhor dizendo, esse relacionamento com esse Deus que é tudo isso, nós vamos entender que somos amados por Deus e que somos salvos. E se somos isso, alcançados por esse amor e salvos, nós precisamos refletir esse amor. E então a gente entende que conhecemos a Deus. Amém? Então, a forma de expressar
o nosso amor ao próximo é conhecendo a Deus. Como é que eu conheço a Deus? Quando eu começo a ter um relacionamento com a sua palavra, um relacionamento com a oração, um relacionamento direto com Ele. Amém, glória a Deus. Está mais dramático agora, né? Então, por que eu digo isso, né? E por que João ele bate nessa tecla? Porque se você for, por exemplo, procurar no mundo pessoas que explicam o que é o amor, você vai encontrar diversas teorias sobre o que é o amor, não é verdade? Você vai ver que o amor é abraçar, o amor é aceitação, o amor é liberdade, o amor é, enfim, diversas interpretações. Mas não é aquilo que nós devemos aprender de fato. Quando João ele fala que através do conhecimento de Deus, ele estava querendo dizer isso. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos para o versículo 9 e 10 então, irmãos. Versículo 9 e 10 diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, esses versículos, eles nos mostram que a manifestação do amor de Deus está na atitude de enviar o seu Filho. Então, o que João está querendo dizer aqui? Ou o que eu posso esclarecer para que você entenda, né, o que estava acontecendo nesse momento? Os falsos mestres eles estavam tentando colocar na cabeça das pessoas que um Deus não podia vir encarnado e ter contato com essa terra, porque nós somos malignos, a terra é maligna. Então não há compatibilidade com a divindade e a humanidade. Então João, ele quer nos dizer que Deus enviar o seu Filho é a maior prova de amor à humanidade. A manifestação da glória dele, do amor dele, está no fato de Jesus ter sido enviado. Então, o fundamento principal da nossa fé, irmãos, é o fato de que Jesus, ele foi enviado. Ele é um Deus que foi enviado à terra para se transformar, ou para melhor dizer, nascer como um homem, viver como um homem, dar a sua vida em amor da humanidade e voltar ressuscitado para a sua glória. Por que eu digo isso? Porque quando você diminui a divindade de Jesus e você coloca Jesus como simplesmente um homem, um profeta que passou por essa terra, você diminui a obra de Jesus na cruz. Você diminui o fundamento da fé cristã. Então, consequentemente, você desvia da vontade de Deus, desvia do verdadeiro ensinamento. Você passa a ser uma pessoa que acredita em algo que não é o fundamento da fé cristã. Amém? E isso existe hoje, é atual para os nossos dias. A gente encontra interpretações a respeito de Jesus como um homem que passou aqui na terra e fez muitas coisas boas. Ele amou, ele abraçou, ele aceitou, ele ajudou. Mas as pessoas elas não conseguem enxergar o fato de que Jesus ele é um Deus também. Ele ressuscitou e hoje ele vive reinando. Então, se ele está na sua glória, ele vive, ele reina, ele tem atitudes de um rei divino, de um Deus. E isso faz com que a gente se submeta a tomar atitudes que nos agrade e agrade a ele. A viver uma vida de obediência a essa vontade de um rei celestial. Amém? E isso vai totalmente contra ou de encontro aos nossos pecados, às nossas atitudes de pecado, a nossa forma de entender, de interpretar as coisas, aquilo que a gente acha que é certo ou errado, porque a gente vive com base naquilo que um Deus diz para nós fazer. Ainda que Jesus foi homem, ainda que Jesus veio, abraçou, ainda que Jesus veio, amou, ainda que Jesus veio e deu a sua vida, hoje Ele exige de nós uma entrega. Hoje Ele exige de nós uma obediência. Então, quando João ele quer nos mostrar a prova de amor ao seu Filho, para morrer, ser sacrificado e ressuscitar e voltar aos céus, ele estava querendo dizer, olha, ainda que ele tenha sido um homem, ainda que ele tenha vivido entre vocês, ele continua sendo um Deus e filho de Deus. Amém?
Glória a Deus. Nisto consiste. Anotei isso porque eu achei fundamental. O João, ele bate nessa tecla. Nisto consiste. Este é o fundamento. Não esqueçam disso, querido. No versículo 11 a gente vê João falando que o egoísmo ele é o antônimo do altruísmo, né? O egoísmo, eu vou ler para você a definição de egoísmo. Egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Olha o que diz no versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ele coloca que Deus nos amou. Então, se Deus assim nos amou, nós devemos, então, amar uns aos outros. Como que Deus nos amou, querido? Deus nos amou no fato de entregar, de enviar, de dar o seu Filho. Então, se Deus assim nos amou, nós temos que amar uns aos outros. O que significa isso? Nós precisamos ter uma vida de entrega aos nossos irmãos. E a entrega, ela é altruísta, ela não é egoísta. Então, quando a gente tem um contato com o amor de Deus, o contato com aquilo que Deus fez por nós, nós entendemos que nós precisamos ser altruístas. O que é o altruísmo? É quando você vive uma vida em função, em entrega, em pensamento no outro. É quando você se preocupa com o outro, é quando você é generoso com o outro, é quando você pensa nas necessidades do outro, quando você pensa na opinião do outro, quando você valoriza o outro. Amém? Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Olha o que John Stott diz. O dom do Filho de Deus não somente nos garante o amor de Deus por nós, mas lança sobre nós uma obrigação. Ninguém que tenha estado ao pé da cruz e tenha visto o imensurável e merecido amor de Deus ali demonstrado, pode voltar a uma vida de egoísmo. John Stott ele nos diz que se você tem um contato com essa obra, você conheceu de fato o que Jesus fez por você, esse amor, o que Deus fez por você, não tem como, gente, você não consegue voltar a ter um estilo de vida egoísta. Você não consegue ter um pensamento exclusivamente só para você. Entende? O egoísmo, ele é isso. Ele é você pensar exclusivamente em si. Visar exclusivamente o seu interesse. A sua opinião, a sua forma de pensar. Então, nós como igreja precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus. Versículo 12 ao 14, ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Muito legal essa parte. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e nele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aqui, querido, a gente vê os resultados do aperfeiçoamento de Deus em nós. Né? Ele fala assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a forma da gente ver a Deus é se nos amamos uns aos outros. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele fala logo em seguida, ó, ele fala, ninguém jamais viu a Deus, ponto e vírgula. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Então aqui não é somente você ver a manifestação de Deus quando ama o seu irmão, mas Deus habita em você. Então, o desejo de ver a Deus é superado. Além de você ver a manifestação de Deus, Deus habita em você. Por isso que é importantíssimo você entender esse amor ao próximo. O quão importante é amar ao próximo.
E não levar isso como algo que a gente já faz, né? Porque muitas das vezes a gente acha isso algo que nós já fazemos. Mas será mesmo que nós já fazemos? Vamos colocar hoje um ponto de reflexão. Será que de fato nós estamos nos amando uns aos outros? Será que de fato nós estamos nos importando uns com os outros? Esse é o ponto que João quer chegar. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus habita em nós. Olha o nível que nós chegamos quando a gente ama uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Aí ele diz também, nisto conhecemos. Versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele. No quê? Quando amamos uns aos outros. Então, por isso que é o amor que nos move, querido. Por isso que nós precisamos ser movidos pelo amor. Porque o amor de Deus, o amor que nós depositamos ao nosso irmão, que nós expressamos ao nosso irmão, é aquilo que vai evidenciar, de fato, que Deus está em nós, que Deus habita em nós. É o reflexo do amor que recebemos dele. Amém? Vou ler mais um comentário para vocês. Hoje está cheio de comentário, tá, gente? William Barclay fala o seguinte: o fato da invisibilidade embora não possamos ver a Deus, podemos ver o efeito de Deus. Também não podemos ver o vento, mas podemos ver o que o vento faz. Não podemos ver a eletricidade, mas os efeitos que ela produz. Embora não possamos ver a Deus, podemos ver os seus efeitos. Deus é amor, e onde o verdadeiro amor é manifestado, aí está a manifestação de Deus. Amém? Glória a Deus. Continuando, versículo 15 e 16. Aqui essa parte é muito interessante também, porque João, ele vai unir dois argumentos aqui que ele falou no capítulo 3. Ele vai unir o argumento doutrinário junto com o argumento social. Olha o que ele fala no versículo 15 e no versículo 16. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aqui ele está falando do argumento doutrinário. O que é o argumento doutrinário? Relembrando, né? É o fundamento da fé cristã. É a nossa ortodoxia, né? Para quem não conhece essa palavra, ortodoxia seria os fundamentos da fé cristã. Talvez eu possa dizer dessa forma. Qual é um dos fundamentos da fé cristã? É você acreditar, confessar que Jesus foi enviado, que Jesus é Filho de Deus, deu a vida por você na cruz e hoje ressuscitou e hoje reina. Amém? Então, isso é um argumento doutrinário verdadeiro. Confessar que Jesus veio, que Jesus ele reina. E confessar não é somente na hora que você aceita, né? Aquele famoso apelo que você vem aqui na frente, aceita Jesus. Não é somente isso. Confessar é você falar constantemente. Confessar de que você acredita, confessar naquilo que você acredita, confessar naquilo que você está conhecendo, se relacionando. Isso é o argumento doutrinário. E aí ele usa o argumento social, porque ele fala assim, 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Aqui ele vai usar o argumento social, porque quem está em amor, o que isso significa? Quem está se relacionando em amor, quem está demonstrando amor, quem está expressando amor está em Deus. E então nós sabemos que Deus está nele. Mas existe um fato interessante, é que o argumento doutrinário ele vem antes do argumento social. O que isso significa? É que a sua doutrina, a sua ortodoxia, a sua fé, a sua crença precisa vir antes do que a sua expressão de amor. Então, primeiro você precisa aprender. Primeiro você precisa saber no que acredita, ter convicção no que acredita.
precisa primeiro conhecer o que acredita, para depois você expressar esse amor de forma verdadeira, de forma correta. Por isso que é importante o estudo da palavra, por isso que é importante o estudo, a leitura, o relacionamento com a palavra de Deus. Porque você vai conhecer a sua doutrina, você vai conhecer a sua ortodoxia. E então saber como você deve expressar esse amor. Amém? Glória a Deus. Mais um comentário, para fortalecer aqui o nosso estudo. Que o Pai enviou o Filho não é somente a principal prova de ortodoxia doutrinária, mas também a suprema evidência do amor de Deus e da inspiração do nosso Deus. A divindade de Cristo, o amor de Deus por nós e o nosso amor a Deus e ao próximo não podem ser separados. A teologia que priva Cristo da sua divindade, priva Deus da glória do seu amor e priva o homem da única crença que gera dentro dele um perfeito amor. Então entenda isso, para que você entenda de fato o perfeito amor de Deus, você precisa ter o conhecimento da sua doutrina, da sua ortodoxia. Você precisa entender de fato sobre o que Jesus ele fala, o que Jesus estabelece. Quais são os fundamentos da fé? Quais são os fundamentos da igreja? Para que a gente possa entender de fato esse amor. E é exatamente por isso que a gente tem inúmeras heresias, inúmeras teologias a respeito do amor de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da sua palavra. E muitas pessoas acreditando em qualquer coisa, porque não tem esse acesso, não tem essa preocupação de ter esse relacionamento, conhecer a sua palavra. Conhecer através de uma leitura diária, através de um estudo da sua palavra, de uma leitura de um livro extra-bíblico. E aí acaba ouvindo, muitas das vezes, uma teoria muito bem elaborada, montada, dita ali na internet, acha interessante, acha legal, e acha que aquilo é a verdadeira ortodoxia bíblica, o verdadeiro fundamento da fé cristã. Quando na realidade não, querido. João está querendo advertir a igreja de que a interpretação, a teologia que estava sendo colocada naquela igreja, estava sendo apresentada naquela igreja pelos falsos mestres, estava fora daquilo que de fato deveria ser. Então ele estava dizendo que eles precisam, primeiramente, ter o contato, o acesso com a verdadeira doutrina, com a verdadeira ortodoxia bíblica, com os verdadeiros ensinamentos, para que então eles saibam como eles devem expressar o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos sair daqui hoje com um desejo, querido, de aprender mais sobre a ortodoxia bíblica, mais sobre a doutrina bíblica, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a fé cristã, sobre a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Versículo 17, 18 e 19, ele vai falar a respeito que o amor, ele lança fora todo medo, né? Esse versículo é um versículo lindo, né? O amor, ele lança fora o medo. Vamos ler, 17, 18 e 19, diz o seguinte: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo ou temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém? A gente aqui vê João falando que o amor de Deus, ele lança fora todo medo, né? Então, que medo ele está falando? A palavra medo aqui é crisisfobia. Crisisfobia. Crisisfobia, o significado da palavra crisisfobia não é o fato de temer, no sentido de respeitar, porque a palavra diz que o temor ao Senhor é a sabedoria, né? Então, não é sobre respeito, não é sobre você ter respeito ao Senhor. É, de fato, você ter medo de um julgamento, né? A ideia desse medo é um medo
do julgamento daquilo que você viveu, por exemplo, o julgamento daquilo que você fez hoje, é o medo de ser julgado. Porque o contexto aqui do 17 ao 19, João, ele fala do juízo, né? Ele fala sobre o dia do juízo. Então, o contexto é daquilo que há de vir, do dia em que que acontecerá o juízo. Então, ele fala, olha, o amor, ele lança fora todo a crisisfobia. E por que isso é importante? Porque quando a gente entende que o amor de Deus, ele nos livra de todo o julgamento, de toda a condenação, a gente vive uma vida livre de qualquer medo. Muitas pessoas vivem uma vida debaixo de medo de não cometer um erro, um medo de ter que fazer tudo certo, um medo de ter que lutar pela sua salvação até o final, e se cometer algum erro ela vai para o inferno. O medo de que Jesus volte hoje, ela esteja numa balada, ela esteja tomando banho e dispersa. Sabe, muitas pessoas vivem ainda com essa forma de viver, essa forma de interpretar a salvação e o amor de Deus. Mas aqui, João, ele nos deixa bem claro que quando a gente entende o amor de Deus, nós entendemos que nós não somos mais condenados por aquilo que fazemos. Por quê? Porque Deus nos amou, Deus nos restituiu, Deus nos regenerou, Ele nos fez outro. Amém? E o pecado não pode mais, querido, causar medo ao nosso coração, medo à nossa mente, julgamento, apontamento. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Se Deus nos amou primeiro, Ele já fez uma obra em que nos livrou do pecado, nos livrou do medo, nos livrou de tudo aquilo que nos condenava. Então, por que é importante a gente entender? Porque a partir do momento que nós temos o contato com isso, nós entendemos de fato o que é o amor de Deus para conosco. E então somos livres para expressar esse amor. E libertar pessoas de inseguranças, de medo, de ansiedades, de depressões. Pessoas que não se sentem amadas. Pessoas que se sentem inferiores às outras dentro da igreja. Porque muitas das vezes não conseguem ter uma vida de constantes acertos, né? Quem é que consegue, né, irmão? Quem é o homem perfeito para viver uma vida de só acertos? Ninguém. Então, coloque isso na sua cabeça essa noite. João está querendo nos mostrar que o amor de Deus nos alcançou antes de tudo, primeiro. Isso significa que, ainda que um dia vivemos uma vida de pecado, hoje, o pecado não pode mais nos condenar, nos julgar, nos aprisionar, porque Deus nos amou. E o amor de Deus te livrou, te alcançou, te libertou, te regenerou, para viver uma vida liberto. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, abra comigo. Talvez esse texto seja um dos mais lindos da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13. É um texto que vai complementar aqui o que a gente está falando. Vamos entender um pouco do que é o amor de Deus para conosco, amém? Quem achou, diga amém. Paulo divide, do 1, 2 e 3, ele fala... ainda que ele fosse alguma coisa, ele nada seria, porque se ele não tivesse amor. Então ele fala que o amor é fundamental. Se ele tiver qualquer coisa que não seja amor, ele nada vai ser. Olha o que ele fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então é como se o amor fosse o principal jogador do time de Paulo. Entende? É como se a seleção brasileira tivesse o Neymar e se ele não tivesse o Neymar é o amor. Sem o Neymar, não adianta nada. O amor, ele é a peça fundamental. Se você não entender sobre o amor de Deus para com você, querido,
nada vai adiantar. Você pode ser o que for, você pode ter o título que seja, você pode ser a pessoa mais importante, mas você ainda não vai entender aquilo que Jesus por vocês, então automaticamente você vai ser uma pessoa vazia que não entendeu ainda de fato o que é o amor de Deus. Olha o que ele continua dizendo, versículo 4: o amor é sofredor, benigno, o amor não inveja, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo padece. Amém? Um pouco sobre, ou muito, sobre o amor de Deus. E se assim Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Amém? William Barclay diz o seguinte: o temor é a emoção característica de alguém que se espera ser castigado ao olhar para Deus com um olhar de juiz, rei e legislador. Então, quando nós olhamos diante de Deus e nós temos medo de ser julgado, isso significa que a nossa perspectiva está errada a respeito de Deus. Nós temos que olhar para Deus como um pai, não como um legislador, não como alguém que condena, mas alguém que salva, alguém que perdoa e alguém que liberta. Amém? Glória a Deus. Versículo 20 e 21. Vamos ler novamente. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Amém? Essa aqui é a parte final do capítulo, e aqui João ele vai falar 3 mentiras, né? A mentira moral, a mentira doutrinária e a mentira social. Ele falou o que de fato é o argumento social, moral e doutrinário no capítulo 3, e aqui de uma forma bem breve ele vai falar das pessoas que tratam uma mentira moral, uma mentira doutrinária e uma mentira social. Vou esclarecer para você, tá bom, irmão? Para você entender. No capítulo 1, no versículo 6, e no capítulo 2, versículo 4, tem uma passagem que diz, nesses versículos, que quem conhece a Deus, tem relacionamento com Ele, mas vive em desobediência à sua palavra, está mentindo. Então, João quer dizer o seguinte, que para que você viva de fato um argumento moral verdadeiro, você precisa obedecer à palavra de Deus. Aí ele vai dizer a mentira doutrinária: dizer que o Pai mora no seu coração, mas negar a divindade de Jesus. Está mentindo. Capítulo 2, versículo 22 e 23. Tudo isso, querido, que João está dizendo é porque estava acontecendo isso naquela igreja. Falsos mestres estavam dizendo que Jesus não era divino, que Jesus não era Deus. Hoje nós temos pessoas querendo enxergar somente a humanidade de Jesus na nossa secularidade. As pessoas estão excluindo essa parte de Jesus. Estamos vivendo uma realidade parecida. Muitas pessoas estão querendo esconder que Jesus realmente é Deus e que hoje Ele olha para nós com um olhar divino. Então, quando nós enxergarmos uma pessoa que exclui essa parte do nosso Senhor divina, essa pessoa está mentindo doutrinariamente. E eu digo isso dentro da igreja, pessoas ensinando isso. Não acredite nisso, querido. Amém? É isso que João quer dizer. Mentira social: dizer que ama a Deus, mas odeia seu irmão. Está mentindo. Capítulo 4, versículo 20, João diz: qual que é a mentira social? É quando você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão. O que é isso? Sabe aquela pessoa que diz, Deus está no meu coração, e eu acredito em Deus, e eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu não quero frequentar uma igreja, não. Eu acho que pastor é tudo pilantra mesmo, rouba dinheiro do povo, prefiro cultuar meu Deus aqui sozinho. Essas pessoas vivem uma mentira
social diante da palavra. Por quê? Porque nosso relacionamento com os irmãos, nosso amor expressado ao nosso irmão, é aquilo que evidencia que de fato nós conhecemos o amor de Deus. Então não tem como nós amarmos a Deus, conhecermos esse amor e não buscar refletir esse amor ao nosso próximo. Então quando nós vivemos uma vida afastada do nosso irmão, afastado de uma comunidade, mostra que nós não entendemos de fato o amor de Deus. Então isso é um argumento social mentiroso diante da palavra. Então o que João está querendo dizer aqui? Olha, o argumento moral que vocês precisam seguir é a prática da justiça, é a prática da palavra, é a obediência a Deus. O argumento moral que vocês não devem seguir é aquele argumento que diz que você não deve viver debaixo de obediência. Porque hoje nós vivemos somente na graça. E hoje você não tem problema você pecar, você errar, porque a graça de Deus já te alcançou e você vai ser salvo. Alguém já ouviu isso aqui, gente? Você ainda vai ouvir, se você não ouviu. É um argumento mentiroso. Pessoas que saem da igreja, estão lá fora, mas que fazem ações sociais. Não entendi, desculpa. Que estão lá fora. Pessoas que saem da igreja que não querem mais, por achar por vários motivos. Mas aí vai lá para fora e fala que ainda tem Deus que faz ações sociais. Entendi. Então, isso é uma situação que está bem a ver com o que eu estou falando, né? As atitudes sociais, as obras sociais, ela não é aquilo que nos salva de fato, né? Nós não somos salvos por conta das nossas obras, mas somos salvos por fé. Então, se a gente está vendo uma pessoa fora da igreja, fora da comunhão cristã, fora do relacionamento com a igreja, praticando obras, muitas das vezes essa pessoa pratica obras que nem a própria igreja pratica, né? Isso não significa que ela realmente entendeu o que é a salvação. Isso mostra que ela é uma pessoa generosa, é uma pessoa que, sim, ela tem atitudes amorosas, ela faz com que esse amor seja expressado, mas não é um reflexo da sua salvação. Entende? O reflexo da salvação, ele está no fato de você conhecer o amor de Deus através da fé e refletir esse amor aos seus irmãos. Se esse amor não for refletido aos seus irmãos em comunidade, não é de fato o amor de Deus. É uma maneira de mostrar. Isso é fato. Mas a comunhão, ela é a principal evidência, segundo João. Se a pessoa ela não tem o desejo de estar em comunhão com a igreja, em comunhão com seus irmãos, refletir esse amor entre si, e óbvio, as ações sociais não estão concentradas na igreja, a ação social é ação social. Então a igreja sim precisa praticar isso, mas o desejo de estar em comunhão, o desejo de estar em igreja, o desejo de estar cultuando ao Senhor assim, é o reflexo de um amor de Deus, entende? É o reflexo que você realmente conheceu o amor de Deus, segundo João. Uma das coisas que a gente tem que buscar nesse sentido, o próprio 1 Coríntios diz, né? Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Significa que eu posso dar tudo aos pobres e ainda não ter amor. Então existe isso também, isso é possível. Às vezes nós nos escondemos atrás de obras sociais a pessoas que eu não conheço, por minha incapacidade de lidar com pessoas com que eu conheço. Verdade. E isso invalida o amor, porque o amor deve ser capaz de amar a quem eu não conheço e também ser capaz de amar a quem eu conheço. Verdade. É por isso que João coloca a comunhão acima do restante das coisas. Sim. Porque amar a quem não conheço é muito mais fácil do que amar aquele que eu conheço, suas falhas, seus defeitos, seus problemas, ou aquele que alguma vez afrontou comigo. Entendeu? Verdade. É verdade. A comunhão, obviamente, coloca o amor em um patamar muito mais difícil de atingir. Verdade. E a gente precisa, estamos falando do amor de Deus que deve permear o meu coração, eu devo atingir isso. Amém. Verdade, pastor. Principalmente para quem está dentro, né? Sim. Tem muitas pessoas que
Exato, verdade? Acontece alguma coisinha já, tipo, não, aquilo lá não, aquela lá Verdade. tudo bem, mas aquilo lá não. Verdade. Acontece, não é? Sim, Então, verdade. a gente acaba, se não conhece a palavra, não conhece o contexto da história, Sim, até que Paulo estava pregando para o que estava acontecendo. porque estava acontecendo. Aham. Então, isso acontece nos dias de hoje também. É muito atual. E é um caso assim muito agravante, né? Agravante. Precisa Sim, ficar atento. sim, Se Deus nos ama, a gente tem que amar mesmo, né? exatamente. Condicionalmente. O mais difícil que seja, mas Deus Exatamente. vai nos ajudar. Esse é o, acho que é o objetivo mesmo de João, né? Ele fala muito, muito mesmo sobre isso. Eu acho que das vezes que eu transmiti o estudo aqui, todos eles tinham algo a respeito de comunhão, né? Lembro de um que eu dei que eu falei a respeito de o próximo ser o seu próximo e não ser o seu próximo, né? Então acho que isso também tem a ver com o que você perguntou e com o que o pastor falou, porque é muito mais fácil mesmo. Então a ideia aqui é você entender que a vida em comunhão com os irmãos, a prática, né, da caridade, da generosidade, do amor de Deus para com os irmãos em comunidade, é aquilo que João coloca como a evidência de que realmente você conheceu o amor de Deus. Então, quando você vê um argumento social a respeito de como amar, que não seja uma vida de comunhão com os irmãos, isso é uma mentira social. Capítulo 4, versículo 20. E assim, ele usa o termo odeia, né? Como algo bem extremo, né? Mas aqui a gente vê essa palavra odiar, porque a gente imagina, né? Odiar, mas odiar é uma palavra tão séria, mas às vezes, como eu já falei também aqui, o pastor Leandro também falou sobre isso, odiar não é somente você tomar a atitude, né? Odiar você pode pensar de forma que você odeie, você pode pensar de forma ruim, você pode no seu coração criar isso sem expressar. Então, muito provavelmente, as pessoas que não têm o desejo de estar em comunhão já sentiram ódio do seu irmão ou sentem. De alguém que viveu uma frustração, de uma própria igreja que frustrou a sua vida, frustrou em algum momento e teve alguma decepção ou várias, gerou dentro do seu coração um ódio ferronho contra isso, né? Então, João quer deixar isso bem claro para nós. Existem 3 mentiras, né? A mentira moral, a mentira doutrinária e a mentira social. Assim como existem 3 verdades, doutrinária, social e moral. Então, é essas verdades que nós precisamos nos ater. Amém, gente? Quem entendeu? Glória a Deus. Hoje era este estudo que eu gostaria de transmitir para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que a gente possa praticar na nossa vida. Amém? É interessante também a gente falar sobre isso, o ponto que você colocou também é muito bom. Por quê? Porque a gente tem muitas pessoas tendo várias interpretações sobre o amor de Deus e sobre a igreja, sobre como amar ao próximo, né? Então, quando a gente tem um acesso pessoal com a palavra e não com aquilo que um determinado pastor, um determinado pregador, uma determinada pessoa fala, a gente entende de fato o que a palavra quer dizer, né? Então, por que é importante você ter essa preocupação de estudar a palavra e ler? Por quê? Porque você vai ter o contato pessoal com o ensinamento. Você não vai ter que filtrar de alguém o ensinamento, você vai ter o contato pessoal. Aqui, por exemplo, nós estamos estudando juntos. Então, nós juntos estamos aqui descobrindo, né, o que de fato significa, graças a Deus. Mas imagina pessoas que não estão aqui e estão consumindo diariamente conteúdos na internet de outros pensadores, de outros pregadores, de outros, e criam essa estrutura mental sobre o que é amar a Deus, sobre o que é a igreja, sobre o que é o amor ao próximo, senão pela palavra de Deus. Então é importantíssimo a gente ter isso na cabeça, gente. Estudar a palavra como forma de estilo de vida. Amém? É difícil, mas nós conseguimos. Amém?